Os Anjos e a História do Natal, Parte 1. Quem são os anjos? Caso você me fizesse essa pergunta no contexto da vida diária, minha resposta instintiva seria provavelmente: bom, meu time favorito de beisebol chama-se Angels. Eles são meu time favorito e jogam na Califórnia, Estados Unidos, e já foram campeões. Infelizmente, parte do pensamento cultural nos dias de hoje sobre quem são os anjos e o que eles fazem não é mais biblicamente correto do que isso. Das pinturas aos poemas, filmes e programas de televisão, parece que os anjos estão precisando de um novo relações públicas. Eles simplesmente não têm sido bem representados. E é claro, é bom lembrar que a melhor e mais acurada representação dos anjos chega até nós pelas páginas da Bíblia. Os anjos são mencionados na palavra de Deus e são conhecidos por uma variedade de nomes, os quais incluem os querubins, serafins e seres viventes. Algumas vezes são descritos como homens, geralmente com vestes reluzentes. São vistos guardando o jardim do Éden, travando guerras, resgatando Pedro da prisão, adorando na presença de Deus e, tragicamente, no caso de alguns anjos, rebelando-se contra Deus. Seus nomes são Miguel, aquele que é como Deus, Gabriel, guerreiro de Deus, e Lúcifer, o que carrega a luz, antes de se tornar-se Satanás, o adversário. São servos geralmente misteriosos, algumas vezes servos ativos de Deus que participam de muitas de suas ações com homens e mulheres na Bíblia. Os anjos, sem dúvida, fazem muito mais do que simplesmente carregar mensagens. É impossível subestimar o papel crítico dos anjos como mensageiros que trazem anúncios do céu à terra. Talvez por isso a palavra usada no Novo Testamento para pregar o Evangelho, anunciar a mensagem de Deus às pessoas, é euangelizo, que vem da mesma palavra que anjo. O Evangelho, Boas Novas, foi primeiramente entregue ao mundo por mensageiros angelicais durante os acontecimentos que circundaram o nascimento do Salvador. O primeiro anjo que encontraremos na história do Natal é Gabriel, um arcanjo. Aparentemente, o mais alto grau na estrutura de comando da hierarquia dos anjos. Gabriel visitou o planeta Terra para informar os participantes principais e basicamente o mundo que a plenitude do tempo havia vindo. Aquele momento tão esperado na história em que o Messias, longamente prometido, viria. Gálatas 4:4. Houve uma série de proclamações. Proclamação 1. A primeira proclamação se tratava da vinda do precursor do Messias, João Batista. Lucas 1, 5, 22. Gabriel apareceu a Zacarias, um sacerdote idoso, sem filhos, que exercia as suas funções sacerdotais no templo. No começo, o sacerdote idoso ficou perturbado com esse fenômeno,
Mas o terror do momento virou comédia quando ele ouviu a mensagem do anjo. Gabriel declarou a Zacarias que ele e a sua esposa Isabel teriam um filho que seria o cumprimento da profecia de Malaquias. Malaquias havia prometido que Deus enviaria uma figura semelhante a Elias, que prepararia o caminho para o Redentor messiânico. Zacarias questionou a possibilidade de um cidadão idoso ter um filho, e Gabriel lhe informou que ele ficaria mudo até que a criança, que deveria ser chamada de João, nascesse. A proclamação de Gabriel se realizou e João Batista veio para preparar o caminho do Senhor. O primeiro passo no processo de trazer Cristo ao mundo. Proclamação 2. 6 meses depois, Gabriel foi à vila de Nazaré para entregar uma mensagem de Deus a uma jovem chamada Maria. Lucas 1, 26, 38. Gabriel a informou que ela tinha sido a escolhida para o papel que por muito tempo fora o desejo das mulheres judias: o privilégio de dar à luz a prometido Messias. Ela reagiu sendo submissa. Estava pronta a submeter-se à escolha do Senhor, mas com dificuldade em crer que algo de tal teor pudesse ocorrer. Ela era virgem e, sendo prometida em casamento a seu noivo José, não tinha intenção de violar seus votos de pureza. O anjo garantiu-lhe que de forma alguma ela violaria seus votos e que a criança seria resultado da intervenção miraculosa do Espírito Santo. Além disso, a criança deveria ser chamada Jesus. O Senhor é salvação, definindo seu caráter como Filho de Deus e sua missão como Redentor. A reação de Maria foi simples disponibilidade. Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Lucas 1, 38. Após visitar Maria, Gabriel também visitou José e lhe deu a mesma mensagem. A criança de Maria era de Deus e não de um homem. Mateus 1, 20 e 25. José pôde tomá-la como sua esposa e confiar totalmente em sua pureza. Proclamação 3. 9 meses depois, Gabriel retornou com outra mensagem. Dessa vez, não uma mensagem de previsão, mas de chegada. O anjo do Senhor, presumidamente Gabriel, apareceu no céu da Judéia, sobre os campos dos pastores de Belém. Lucas 2, 9, 14. Os pastores estavam cuidando das ovelhas quando repentinamente observaram um brilhante show de luzes celestiais. Dessa vez, a glória do Senhor acompanhou a mensagem do anjo e os pastores ficaram aterrorizados com a visão. Mas o anjo lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Lucas 2, 10, 12. Estes simples pastores não estavam preparados para lidar com isso. Os anjos deveriam aparecer aos sacerdotes,
não aos pastores. Já ouvimos essa história tantas vezes que ficamos insensíveis ao seu poder e majestade. Falamos sobre aparições angelicais como se fossem ocorrências corriqueiras, mas não o eram naquela época, nem o são hoje. Ninguém poderia ter previsto que seria essa a primeira plateia a ouvir os anjos entregarem o Evangelion, as boas novas da chegada do Salvador.